Há 15 anos, sou acadêmico de direito, eu sou coisa pra eu queria conversar com vocês e vamos recebendo todo mundo. Pessoal que está chegando aí agora também pela outra rede social, pelo TikTok Brasil. Eu espero que o áudio esteja bom e vamos falando com vocês aqui. Vamos falar hoje sobre o poder das metas e do hábito. Como o poder das metas e o poder do hábito pode mudar a vida de alguém. E eu queria muito chamar vocês aqui a participar. O poder das metas e o poder do hábito. E eu vou estar aqui falando com vocês exatamente sobre isso, né? Como o poder das metas e o poder do hábito pode mudar a vida de alguém. Eu já vou colocando logo que eu tenho uma meta assim agora nessa rede social da gente. Boa tarde, boa tarde. E a minha meta é que lá no TikTok eu consiga ter hoje 20 novos inscritos, e que no Facebook eu já estou praticamente, cheguei aos 5K, que é o limite que o Facebook coloca, mas é uma página, a Ogro Web TV, mas queria também ganhar alguns inscritos hoje lá no meu canal no YouTube, claro, eu queria que você compartilhasse isso. Se você está afim de saber hoje sobre metas e o poder das metas, eu peço que você venha comigo nessa live, nesse caminho maravilhoso aqui para a gente poder continuar. Eu sou o Ogro, para quem não me conhece, eu sou professor aqui em Maceió, Alagoas, e eu tenho uma empresa chamada Personal Brain. Quem quiser entender o que é Personal Brain, você vai lá no Instagram, Personal Brain 082, e compartilha com as pessoas lá. A gente está colocando algumas experiências, tá? Eu decidi fazer essa live hoje, esse podcast para vocês, e vai ser um pouco mais difícil de eu subir a galera para participar. Por quê? Porque eu quero falar muita coisa que eu acho que é fundamental para vocês, tá? A minha meta de likes aqui é de 10 mil likes e eu vou falar o porquê o poder das metas e do hábito pode influenciar na vida da gente. Eu vou tomar o meu exemplo e quero que vocês acompanhem, podendo concordar, discordar, mas eu quero que você reflita sobre os meus exemplos. Eu sou professor há 15 anos, eu sou casado há 12 anos, eu não tenho filhos, eu peso hoje 108 quilos, eu pesava 140, cheguei a pesar 150 quilos. E eu já cheguei a ter problemas, inclusive, de circulação, problemas de saúde, problemas até de questão hormonal. Quando foi que eu consegui parar e entender isso? Tem mais ou menos um ano. Entre idas e vindas para o esporte, tem um ano. E entre idas e vindas, eu comecei a perceber que eu precisava muito me ocupar e precisava muito colocar algumas coisas e controlar. E entra, primeira coisa, a ideia das metas. Eu não tinha metas. Eu já tinha chegado onde eu queria, que era me tornar professor, e tava bom, do jeito que tava. E aí depois eu tinha começado a me tornar professor de nível médio, e tava bom. E depois tinha tentado me tornar professor de nível superior, e tava bom. E depois tentar fazer um mestrado, e tá bom. E isso são coisas que eu sei que elas aconteceram, vão acontecendo e acontecerão na medida em que eu me projeto para fazer, tá? Na medida em que eu me projeto para fazer, eu sei que isso vai acontecer, mas não são metas, são quase coisas que eu diria que são naturais, ao ponto de vista que a gente precisa se organizar, né? São quase que naturais. Porque é natural você, quando tem uma boa família estruturada, você ir para a escola, depois da escola você ir para a faculdade, depois da faculdade você começar a trabalhar, porque a sua família é a sua base para isso. É muito comum. Só que eu não tive uma família estruturada, para a galera entender. Eu não tive uma família estruturada, eu tive uma família bem bagunçada. Eu sou filho de pais separados. Meu pai, mesmo ganhando bem, mas ele não tinha uma educação financeira justa, né? Não tinha, minha mãe também não. E eu precisei aprender, depois do agora no meu segundo casamento, como é que as coisas funcionam. Eu era aquele cara tipo, eu nunca vou ser rico mesmo, então não me interessa gastar isso. Eu nunca vou ter isso mesmo, então não me interessa, isso aí tá longe de mim. Eu acabava colocando isso em algumas compulsividades. E quais são as compulsividades, né, que a gente tem hoje? Eu colocava na comida e eu colocava no ato de comprar. Na comida e nas compras
eu tentava canalizar a falta de atenção, tentava canalizar a falta de metas, a falta de incentivo. Só que tem uma grande contradição. Eu venho de um esporte que tem muita meta, que é a natação, né? E aí eu comecei a ver que eu venho do esporte que tem muita meta, que é a natação. Mesmo assim, eu decidi, quando eu fiz 18 anos, que eu percebi que eu não ia me profissionalizar, eu decidi dar um balão e fui viver minha vida, fui tentar estudar para vestibulares e concursos e não sabia o que eu queria fazer. Eu queria fazer o que as pessoas me pediam para fazer, o que as pessoas me mandavam fazer. E eu não tinha muito uma meta para isso. Foi aí que eu comecei a malhar, fiquei imenso, tipo padrão Léo Santana, e aí tomando um monte de coisa hipercalórica, aí de repente eu malhando que nem um condenado, como se não houvesse amanhã. Eu depois comecei a ganhar peso pra caramba e cheguei ali a quase 140 quilos. E aí depois disso eu dei uma pausa, assim, um hiato na minha vida, que foi um hiato de uns 6 anos. Na metade dessa jornada que eu tô agora com a minha esposa, com Ângela, que eu fui entender a necessidade de me organizar. E muito mais interessante mesmo. E aí onde é que entram as metas? Eu sempre gostei de esporte, então já comprei bicicleta, não consegui manter, não pela grana, mas pelo tempo, pela paciência. Já comprei tênis bom, não consegui manter, já tentei voltar a nadar e não consegui, porque eu não tinha as metas que eu precisava ter. Quando eu me vi vestindo 54, sem conseguir amarrar o cadastro do sapato, muito mal, diga-se de passagem, eu disse, eu preciso ter uma meta. Ó, o Anderson já colocou aqui, pulo corda, muito bom. Pô, velho, parabéns aí, parabéns mesmo, cara. E quem quiser, segue o Anderson aí, que eu garanto que ele vai ter alguma dica de como pular corda. Eu consigo pular corda hoje, porque o meu joelho voltou ao normal, mas eu tenho microporosidade nos ligamentos do joelho esquerdo por conta do excesso de peso e de musculação feito de maneira errada. Então meu ligamento ele é cheio de furinhos e é como se fosse uma tira assim que pode se romper. Mas aí eu sei que eu não posso passar de 120 quilos. Que aí meu joelho dói, meu tornozelo dói, por aí vai. E aí eu comecei há uns 3 anos atrás a correr. E fui correndo. Hoje eu tô com 100 e... É o meu relógio que dá a minha vida aqui, tá, gente? Eu tô com 106 e 106 quilos e 800 gramas. Ó. E é o horário que eu acordo, galera. Vocês vão até pegar aí na câmera 1, nem na câmera 2. Eu acordo todo dia às 3 da manhã. Há uns 2 anos, mais ou menos. E eu acordo por um motivo muito triste, né? Desde que meu sogro faleceu, ele desligou, né? O coração dele parou. E meu sogro era muito pesado, bebia, mas tinha diabetes, aquela coisa toda. Mas era um homem de um coração que eu nunca vi igual. Um dos homens mais legais do mundo era meu sogro. E ele não cuidava muito do corpo dele. Ele cuidou da família, ele cuidou dos filhos, ele cuidou da esposa, ele cuidou de todo mundo, mas ele não cuidava do corpo dele, ele não cuidava das metas dele. E aí meu sogro foi embora e eu prometi pra mim que eu não ia embora como meu sogro, eu não quero ir embora como meu pai, eu não quero ir embora como essas pessoas. E pra mim seria uma desonra, seria uma vergonha para um ex-atleta de natação, um ex-competidor de natação ir embora dessa maneira, né? Ir embora sem conseguir nem me despedir da minha família, com meu coração pesado, cheio de gordura, cheio de doença. E de lá pra cá eu coloquei algumas metas, eu até me emociono falando disso. As metas que eu coloquei foi: eu queria correr uma maratona. Sabia que apenas 2 a 3% da população mundial já concluiu uma maratona? Vocês não sabiam disso? Não sabia? Agora tá sabendo, como diz a Anitta, né? 2 a 3% da população mundial já concluiu uma maratona. São 42.290 metros. Primeira vez que eu tentei fazer uma maratona, eu botei para 15 dias, eu queria terminar uma maratona em 15 dias. Dava um pouco mais de 3.000 metros. 3.400. Né? E aí, eu decidi que eu ia correr uma maratona. Calcei o tênis e fiz meus primeiros 3K. No outro dia, estava com o corpo todo dolorido. Fiz mais 3K. Depois, mais 3K. Aí senti confiança e fiz 4K. Terminei em
acho que 11 dias a maratona, 11 ou foi 12 dias, que eu fui aumentando aos pouquinhos. Depois eu continuei correndo sempre 3 quilômetros por dia, 3 por dia, 3 por dia. E aí eu disse, não, vou fazer agora a maratona em 7 dias. Aí decidi fazer em 7. 7 dava 5 e 6 e um quebradinho quase. Aí disse, não, agora eu vou fazer em 5. Aí eu tô fazendo em 5. Aí já consegui fazer em 3. Já fiz em 2. Corri 22 num dia e 20 no outro. E aí eu quero correr agora uma maratona inteira num dia até o mês de novembro. Até o mês de novembro. E aí, até o mês de novembro, eu quero correr uma maratona. E uma maratona dá 42,290. E eu tô até querendo comprar tênis, participar da discussão. Por quê? Porque eu acredito que eu vá conseguir correr uma maratona nesse período. Só que aí a gente tem um outro problema, né? Que é o poder do hábito. Eu só consegui mudar de vida quando eu percebi que eu não precisava comer numa panela 3 miojos, meio quilo de queijo, meio quilo de presunto, sabe? Dizer, ninguém gosta de mim, eu já tô casado mesmo, então não preciso cuidar de mim. Foi aí que eu vi o poder do hábito. Quando a minha conta na cantina, eu sou professor, e professor quase sempre tem uma continha na cantina lá. Quando a minha conta na cantina dava 200 conto, 300 conto. Tá? Quando eu tentava me convencer de que eu não precisava comprar roupa, porque acaba tem que ser ogro mesmo, tem que ser grandalhão, tem que ser mal educado, Cara, isso é balela, isso é desculpa. This is a great bullshit, né? E aí eu comecei a perceber que eu precisava mudar, já tinha disciplina. Só que eu precisava mudar agora os hábitos. E aí, exatamente, Anderson, como eu comecei a fazer. No lugar de eu comer praticamente, eu não concordo com dietas restritivas. Hoje eu estou até mais saudável do que eu estava antes. Hoje eu me permito comer algumas coisas, mas eu começo a controlar. Eu tenho o hábito agora de me controlar. Eu sou analítico por natureza, então assim, logo de imediato. Ontem eu comi acarajé e tomei Coca-Cola. Ontem. Agora eu almocei bem, porque amanhã é dia de fazer 16K. Eu vou fazer 10 km de manhã e vou fazer 6,4 à tarde. 16K eu vou fazer num dia. Por que você está fazendo isso? Porque eu quero chegar basicamente a completar a minha maratona semanal nos 2 dias que faltam, que é a quinta e a sexta. Eu já corri na segunda. Terça e quarta eu não consegui correr, porque aqui na minha cidade choveu muito e também eu tive alguns problemas de precisar me reunir. Hoje eu tenho show, pra galera que não sabe, eu escrevo humor e faço humor aqui em Maceió, então hoje também a dedicação é pro show, então eu tô aqui, microfone de lapela para captar o áudio do show, do meu set de piadas e por aí vai. E nesse espaço todo que a gente tá observando, eu comecei a botar ali o hábito. Então eu tomava bastante refrigerante. Hoje já não tomo mais tanto refrigerante. Tomei refrigerante ontem, dia 11 de julho. Tá aqui, 11 de julho. Eu vou tomar refrigerante agora, dia 31 de agosto, que é o meu aniversário. Se me der vontade. Se não me der vontade também, eu não vou. Porque eu não quero ser aquele xiita, tá ligado, galera? Aquele cara que diz assim, olha, você tem que fazer isso. Olha, você precisa fazer isso. Eu não quero ser esse xiita, sabe? Eu não quero ser esse cara assim, tão radical. Eu quero poder comer uma fatia de bolo no meu aniversário. Eu quero poder... Eu não bebo mais bebida alcoólica, né? Então eu quero poder ir para minhas reuniões e comer um japonês lá. Comer um japonês é ótimo, né? Comer comida japonesa, para ninguém tá falando bobagem. Eu quero poder observar as coisas assim. Minha esposa toma bebida alcoólica, eu não bebo mais. E eu quero ter esse conforto, sabe? E é mediante a isso, é dessa forma que eu estou conseguindo hoje me encontrar em hábitos. Eu tenho hábitos hoje que me deixam mais vivo. Você pode olhar o meu rosto aqui, eu tinha as maçãs bem protuberantes, eu usava barba porque eu tava com a cara meio assim. Né? Até vídeos no meu começo do TikTok, do YouTube, eu tô com o rosto assim. Hoje já consigo, né, reduzir o tamanho da barba para a papada não me dar mais tanto medo.
Hoje eu consigo ficar sem camisa em alguns lugares. Isso é muito legal do ponto de vista de vaidade. Não estou falando aqui da vaidade que me cega, não, sabe? Estou falando da vaidade que consegue me colocar um pouco mais de... Pô, tô no caminho certo. Isso, eu já passei já. Eu estava entrando num quadro que era de cetose. Para a galera ter uma ideia, nunca façam dieta sem consultar médico ou sem consultar essa galera toda. Eu estava cortando tudo e dando muito pau nos treinos. Eu cortava e dava pau nos treinos, né? Eu costumava cortar tudo, mas absolutamente tudo. E aí eu fui lá, o médico fez, olha, você está fazendo errado. Opa, Rodrigo, tudo bom? A live hoje é sobre metas e tudo mais, cara, mas fique tranquilo, fique na paz. Em outro momento a gente pode conversar, meu amigo. Fica bem. Então, assim, eu cortava tudo, eu cortei pão, cortei açúcar, tomava café amargo, e isso tudo é uma grande bobagem. Por quê? A reeducação alimentar, o sistema palatável, tudo que a gente passa hoje independe de culturas. Eu comia 2 pizzas. Não tô mentindo aqui nem querendo pagar de ogro, não. Eram 2 pizzas. A minha esposa linda comia 3 fatiazinhas e eu coloquei, tá? Eu coloquei. Então, assim, eu comia 2 pizzas, cara. Se deixasse, comeria 3, comeria 4 numa boa. E aí eu comecei a ver que hoje eu usava camisa X1 ou era XL1, uma coisa assim. Era um dos maiores tamanhos já pra gente hiper obesa, porque eu achava legal usar as camisas mais folgadas. Porque era uma desculpa que eu dava, que era aquela coisa do homem caramujo, né? Cada hora eu vou querer ter uma casca maior para me abrigar. E aí eu comecei a ver o que estava acontecendo. Eu digo, não, tem que fazer terapia. E aí, pra galera que não sabe, eu tenho uma terapia que é muito boa, que é essa daqui, ó. Eu tenho uma terapia que é musicoterapia, pra galera que não sabe, ó. Tá aqui, deixa eu mostrar aqui pra outra câmera também. Musicoterapia. Eu tenho fones espalhados pela minha casa. Tenho fone Bluetooth, fone normal. Esse aqui ele é um fone que eu adoro. E eu deixo ele preso aqui ao sistema de comandos das 2 telas. E eu uso esse fone pra tudo. Se eu me encontrar na rua, eu tô com esse fone, porque ele é maravilhoso. Não tá nem me patrocinando essa marca, mas eu tenho esse fone. Mas eu uso isso aqui porque às vezes eu boto podcast pra ir ouvindo. Às vezes eu vou pedindo pra um amigo me enviar um áudio de um feedback de uma coisa que ele fez, eu vou ouvindo. Às vezes eu vou participando de reunião enquanto eu vou caminhando. Eu coloquei o hábito de caminhar e coloquei a meta. Pô, saco de boxe legal, vou tentar, cara, também. E aí eu coloquei esse hábito de fazer isso. E aí, gente, quando eu coloquei esse hábito de utilizar o fone, de fazer musicoterapia, a primeira coisa que eu percebi foi a redução dos batimentos cardíacos, tá? O batimento cardíaco de um cara do meu tamanho, eu tenho 1,91 m e peso 106 hoje, mas quando eu tava com 130, 140, meu batimento cardíaco ao me levantar já ia para 100, né? Eu precisava de muito esforço para poder me manter em pé, me manter vivo, me manter funcionando. Hoje em dia, de boa. E outra coisa também, eu sempre agora uso equação lógico-filosófica. E para quem não sabe o que é isso, eu sou um devoto da equação lógico-filosófica, que ela diz o seguinte: se tem problema, tem solução. Se tem solução, é porque é um problema. Para todo problema tem uma solução, nem toda solução será para um problema. E aí a gente continua. Dessa forma, problemas e soluções, a gente acaba se colocando assim. Às vezes a gente começa a sofrer, a ficar o tempo todo lá, ai meu Deus, mas aí que tá, eu tenho um problema. Não, se tem problema, tem solução. Se tem solução é porque tem um problema. Tá? E aí só existe solução porque existe um problema, e só existe um problema porque obviamente haverá uma solução. Só que a gente nem sempre vai adequar, por exemplo, que a melhor solução será de um problema. E nem sempre o melhor problema será de uma solução. Nem sempre. Tá? E aí a gente volta. Dessa forma, eu uso a equação lógico-filosófica para não sofrer, né? E aí eu volto a dizer, quase sempre é dessa forma, é desse jeito, e vai se comportando dessa maneira. No mais, para a galera entender, a gente tem equações lógico-filosóficas
Mas tem problema que não tem solução? Não, cara. Todo problema tem uma solução. O problema é que, ou melhor, não é o problema não, né? O questionamento é que a gente às vezes quer que a solução seja a solução que a gente acredita, Anderson. Tem que ser tipo, eu amo minha esposa, tá? Amo minha esposa. Beijo, amor, beijo, Ângela, minha esposa. Amo de paixão, a pessoa mais foda do mundo. E aí, o que é que rola? Eu amo minha esposa de paixão. Só que eu não vou o tempo todo tá sofrendo se a gente separar. Se a gente se separar, trabalho com certo, que não tem solução. Vou chegar nisso daqui a pouco. Então, assim, se a gente se separar, pra mim, eu não queria me separar, mas eu entendi que se ela não quer, não sou eu que vou forçar. Então, eu encontrei uma solução. Era a que eu queria. No caso da doença, cara, como você citou aí do câncer, é muito retórico isso. Se eu colocar que o câncer não tem solução ou que o câncer é o problema, é muito diferente, né? Por quê? Essa pessoa não pediu para ter isso, obviamente. Eu espero que essas pessoas, elas se tratem, se curem, se possível for, que elas consigam controlar. Eu não sou médico, não sou oncologista, mas eu adoro conversar sobre tudo. Mas assim, a grande parte a gente às vezes acaba comprando essa discussão como se ela fosse a única verdade, quase que inexorável. Não, eu cheguei ao fundo do poço e tal. Pô, velho, se tem problema, tem uma solução. Qual é a solução? Como é que eu vou conseguir enfrentar isso até o último momento, com bravura, com altivez? E eu vejo, às vezes, pacientes oncológicos que são até melhores no enfrentamento da doença do que os familiares. Eu vou tomar como exemplo quando a minha sogra que ela teve que fazer a mastectomia. Ela teve que retirar a mama. As irmãs dela estavam piores do que ela. E quem indicou que ela retirasse as mamas foi a filha, que é médica. Minha cunhada fez, mãe, eu recomendo que a senhora retire. Tem um nódulo aqui, e eu recomendo que a senhora retire a mama. E aí foi uma decisão, por incrível que pareça, absurda, né? Como é que a filha fala pra mãe e as meninas, a família ficou toda contra? Nossa, você não pode fazer isso. Que absurdo pedir para que a sua mãe faça isso. Mas era o óbvio a fazer. Poderia voltar à região tumoral ali, e a minha sogra interpretou aquilo de boa, tranquilamente, com a força, com a altivez. Essa já é a segunda esposa do meu sogro. A primeira, aqui, que é a mãe da minha esposa, Dona Elizabeth, que já faleceu, inclusive eu tenho ela tatuada aqui no meu braço, ela dizia sempre, por que a gente está complicando tanto as coisas? E ela faleceu por conta de um procedimento cirúrgico mal feito. Eu tive raiva desse médico durante anos, eu pensava em acabar com o cara e tal. Pô, velho, depois eu percebi que fazer isso não ia trazer ela de volta. Eu concordo, cara, eu concordo. E quis destino que o meu cunhado hoje trabalhasse nessa área de oncologia hoje, na Santa Casa de Misericórdia aqui de Maceió, né? Então, assim, a equação lógico-filosófica, cara, ela mudou minha vida. Eu não tô aqui querendo ser coach de ninguém, mesmo eu tendo formação, mas não quero ser coach de ninguém. Se tem um problema, tem uma solução. Se tem solução, é porque existe um problema. Não há problema que não tenha solução, e não tem solução quando não há problema. Então, a gente acaba buscando isso na vida. A gente tem que estar sempre justificando que, como é que a minha vida vai ser? E, meu Deus, e quais são as minhas metas? E quais são os meus motivos? E por que eu tenho que fazer isso tudo? Então, assim, eu tinha uma meta que era perder peso. Estou perdendo. Eu posso dizer que eu perdi peso? Não, estou perdendo. Por quê? Porque eu quero voltar a caber num traje de natação. Na época que eu nadava era a época que tinha os trajes tecnológicos. Primeiro que aquele bagulho é caro pra caramba. Segundo que hoje não é mais nem tão caro assim por conta das importações. Mas segundo é porque ele modela bem o corpo, ele dá uma maior flutuabilidade. E eu sonho em voltar a entrar num traje daquele e fazer uma prova da prova que eu nadava, que era o 100 metros peito, fazer uma prova competitiva lá no Master com 40 anos, ou nadar uma travessia com meu pai, que daqui a pouco infelizmente está indo embora. Eu torço para que ele seja eterno, mas ele tá me preparando muito para isso. Ele já me diz, inclusive, como é que vai ser o rito que ele quer que a gente faça, entendeu?
E eu não queria ter essa meta para mim, de me preparar para enterrar o meu pai. Eu choro muitas vezes em relação a isso, porque, pra galera que não sabe, meu pai e minha mãe é o meu pai. Isso me assusta muito ainda. Mas eu botei na cabeça que, pô, eu vou ter que matar essa nos peitos, cara. Eu vou ter que matar essa nos peitos, né? Não tem pra onde a gente correr dessa forma. Então, eu vejo muito isso. Eu vejo também que, querendo ou não, na nossa sociedade, né? A gente parece que encara que meta é coisa de coach ou de empresário. Meta é coisa de coach ou de empresário, né? Meta não é aquela coisa de... Ah, e quais são as metas? Uma meta que eu tenho hoje que eu consegui é subir escada sem me sentir mal. É que o meu pescoço apareça no vídeo. Pra galera que não sabe, eu usei barba muito grande o tempo todo porque eu tinha vergonha da minha papada. Então, e aí conversando com a minha esposa, eu comecei a me trancar no rosto, eu comecei a usar óculos, eu tenho um alargador, eu botei uma barba bem cheia, aí aumentei o aparelho nos dentes para poder me esconder. Hoje, quando eu vejo esse detalhezinho aqui já aparecendo, sabe que existe, saber que o meu rosto tem um desenho mesmo sem a barba, isso é legal, é gostoso. Eu não sou tão vaidoso fisicamente, eu sou vaidoso intelectualmente. E aí, como é que a gente pode trabalhar com as metas, né? A gente tem as pequenas metas, as mini metas, as metas reais, possíveis, tangíveis. A gente tem metas a curtíssimo prazo, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo e a longuíssimo prazo. Eu vou explicar. Qual é a meta que a gente pode ter a curtíssimo prazo? Começar a acordar cedo. Começar a acordar cedo é uma meta a curtíssimo prazo. Eu falo isso para meus alunos que detestam acordar cedo. Eu digo, você está acordando hoje tarde para vir para a aula porque papai e mamãe conseguem pagar. É mesmo, né? Você consegue acordar hoje tarde porque papai e mamãe conseguem acordar, trabalhar e pagar. Quando for a sua vez de trabalhar para alguém, você vai ter que acordar cedo, aí você vai começar a romantizar a ideia de acordar tarde, de dormir e de cair nessas falácias que alguns coaches usam, que é tipo, trabalhe enquanto eles dormem. Não, cara, dormir é bom, mas acordar cedo a ponto de ser produtivo, o mínimo que você precisa ser também é legal. Então essa é uma meta de curtíssimo prazo. Qual é a meta que eu posso ter de curtíssimo prazo? Desça 2 pontos antes de chegar em casa para você poder caminhar pelo menos 500 metros ou 1.000 metros a mais por dia. Coloca lá no aplicativo do celular que você tem que tomar pelo menos 2 litros d'água, né? Pelo menos 2, cara. Eu não curto tomar água, isso até tem texto científico sobre isso. Na sociedade hiperpalatável, as pessoas estão desistindo de abraçar os sabores básicos. O suco tem que ser hiperadoçado, né? O sorvete tem que ser hiperpalatável, a pizza tem que ter aquele queijo que desce, a fruta tem que ser aquela coisa carnuda. A gente não consegue mais sentir o sabor das coisas como elas são. Então, bastante água, começar a reduzir algumas coisinhas que são por excesso. Eu não estou aqui prescrevendo receita nutricional nem dieta para ninguém, porque eu não posso fazer isso. Mas o que eu estou dizendo é que essas metas elas são curtíssimas, dá para fazer em uma semana, e o poder do hábito só é sentido depois de 21 dias. Eu sinto falta quando eu não corro. Quando eu não corro, quando eu não caminho, quando eu não estou andando, eu sinto falta. Por quê? Porque, primeiro, a minha cidade tem um problema gravíssimo de transporte público. Eu não curto carro, usei moto por 10 anos. Agora eu estou me programando, já que eu baixei o peso, para comprar uma bicicleta boa para mim. E vou me inscrever agora numa meia maratona, são 21K correndo. E depois eu quero chegar a ser um dos 2 ou 3% da população mundial que concluiu uma maratona. E ser praticamente daqui a uns 3 anos, quem sabe, um dos que conseguiram concluir um Ironman. Imagina, eu concluí um Ironman no 70.3, que dá 10K nadando, dá 42 correndo e dá 180 de bicicleta. É um Ironman 70.3. Eu queria fazer ele aqui no Brasil. Tem aqui na minha cidade, aqui em Maceió tem o Ironman 70.3. Ele acontece em agosto. Já tiveram 2 edições aqui. Mas eu queria fazer ou no Mundial, que era em Kona, no Havaí, ou queria fazer ele em Florianópolis. Mas são metas, entendeu, galera? São metas. Então essas são as curtíssimas. Quais são as curtas, por exemplo? Se você não lê, eu vou te dar uma meta curta. Um livro em 3 meses. É uma meta curta.
Os livros têm média, os livros modernos têm média aí 200 páginas, 170 páginas. Eu estou lendo um aqui muito bom, eu estou relendo, para ser sincero, que é esse aqui. O Sun Tzu, A Arte da Guerra, esse aqui. Deixa eu ver se aparece aqui na câmera, na outra também. O Sun Tzu, A Arte da Guerra, eu estou lendo, ele tem 160 páginas. Sun Tzu, A Arte da Guerra. E eu sei que eu consigo ler ele, tipo, uma tardezinha sentado, até no intervalo de uma live para outra, num dia, num debate, uma discussão, você consegue mandar um livro desse para dentro. Ô, cara, parabéns. E aí eu sei que eu botei assim, vou lê-lo em 2 semanas, já terminei. Quando a gente bota essas metas fáceis de serem realizadas, né, palpáveis, plausíveis, metas que são ali ler acabando, eu prometo que eu vou ler, cara. Eu vou até baixar em PDF pro meu Kindle. Então, assim, quando a gente lê dessa forma, é muito confortável. Então, a meta a curtíssimo prazo, desça 1 ponto, 2 pontos antes, bota no teu aplicativo do celular lá para eu lembrar de beber água. Isso vai ser fundamental. Meta para uma meta curta, botei uma curtíssima, agora uma curta. Lê pelo menos 5 páginas de um livro que você gosta ou que você tem interesse por dia. Essa é a meta mais fácil de fazer. 5 páginas. Eu estou lendo agora também as 6 lições do Ludwig von Mises, da escola austríaca, que é de economia. E assim, é o pai do liberalismo, o liberalismo austríaco moderno, né? Ele fala de muita coisa assim que eu não concordo, mas para que eu possa criticar nos debates, eu tenho que ler, tenho que entender. E aí eu estou lendo Mises. E também, além do Mises e além do Sun Tzu, eu estou lendo coisas mais românticas, né? Eu estou lendo, por exemplo, Irmãos Karamazov, Dostoiévski, Crime e Castigo. Estou lendo as coisinhas assim para dar uma desanuviada, porque eu trabalho muito com temas ligados à educação, ao direito e à educação superior no Brasil. Aí estou lendo também o Harari, estou aqui com 2 livros dele, o Homo Deus e o Sapiens. Então eu sei que eu consigo estar ali na minha média de 30 a 40 páginas por dia. Eu nem vou competir com a minha esposa porque ela manda um livro, assim, 2 dias ela manda o livro para dentro. Ela comprou agora o mais novo da série Outlander, que ela está tentando fechar a série Outlander já. E por aí vai. Vamos dar uma meta agora a médio prazo. Vamos lá. Já deu uma curtíssimo, já deu uma curta. Uma meta a médio prazo. Se organizar financeiramente. Se vocês me permitem, eu vou abrir aqui meu coração, gente. Eu estava muito bagunçado financeiramente. Muito bagunçado financeiramente. Durante a pandemia, a gente ficou pior ainda. Eu descobri uma dívida, não minha, né, a dívida familiar, assim, na casa aí de quase 15 mil reais. Uma dívida que a gente vai contestar na justiça, que tem a ver com o Conselho Regional de Biologia, que é onde a minha esposa tem inscrição. Eu sou da Associação de Geógrafos do Brasil, da AGB. E a gente decidiu que ia pagar, matar nos peitos a dívida para contestar ela depois. Assumimos uma dívida de 15 mil, fizemos um pagamento de 10 e parcelamos 5. Depois a gente acabou vendo juros, daquela coisa, juros compostos, juros sobre juros do cartão de crédito. Absurdo também. E aí, pô, cara, parar de beber, vamos fazer o seguinte, assim que você conseguir botar essa meta, a gente consegue fazer uma live aqui te parabenizando, mas qualquer coisa, tamo junto. Então, assim que a gente conseguiu abraçar essas metas, eu disse, não, eu não posso deixar de ser o marido nessa hora. Não o provedor, porque isso é uma coisa muito ridícula, sabe? Ser o macho, ser o provedor. Eu não posso deixar de ser o marido nessa época, sabe? Eu não posso deixar de ser o companheiro. E eu disse, não, vamos abraçar esse BO aí, vamos junto. Salve, salve, Vinícius! Vamos junto. Moral da história, a gente abraçou um BO de dívidas aí que eram quase de... Pô, é papo de quase 100 conto, velho. E a gente tá conseguindo zerar essas dívidas de quase 100 mil reais. Quando eu falo isso é porque é juros compostos, era juros sobre juros sobre juros. Como foi que a gente fez? Primeira coisa, eu sou professor e aqui a internet não dá tanto dinheiro assim não. A única coisa que eu fiz foi, eu quero trabalhar, eu preciso de grana, então eu tenho que vender minha mão de obra. Tenho que vender o que eu mais sei fazer, que é dar aula. E aí eu comecei a trabalhar sábado, domingo, feriado, dia santo, e estava fazendo live, mas estava também atendimento remoto com aluno, e amanhã eu tenho 2 atendimentos remotos e tudo, até que agora, no mês de julho, a gente conseguiu sanar esses grandes problemas, tá? Até que agora, no mês de julho, a gente conseguiu superar esses grandes problemas.
tá? Então, assim, é nessa hora que a gente vê, por exemplo, o problema que a gente tem. O problema que a gente tem. E eu volto a dizer, tá? É uma meta a médio prazo. Foi pagar as dívidas, conseguimos. Agora, qual a meta a longo prazo? Nossa meta a longo prazo é a gente voltar a se capitalizar, é voltar a ter dinheiro guardado. Eu sou professor do campo de humanas, cara, geografia, história, filosofia, sociologia, mas no ensino superior eu sou professor de introdução à pesquisa e projeto docente, projeto acadêmico e projeto docente, tá? E em breve, quem sabe, professor de Direito Constitucional 1, que aí eu vou esperar só concluir a graduação e a especialização para poder ir para as faculdades de Direito da aula também. Então, assim, quando a gente conseguiu fazer essa meta a médio prazo, que era sair das dívidas, porra, eu fiquei feliz, chorei pra caramba, porque assim, se tem uma coisa que deixa qualquer homem, se você pode ser de direita, de esquerda, de cima, de baixo, se tem uma coisa que deixa qualquer homem muito mal, deixa a gente mal, gente que é homem, é a capacidade de não ser colocado como... Gente, para tudo na Twitch, para tudo aqui no TikTok. Eu vou querer que vocês sigam muito essa moça, a Molina. Eu não tô falando hoje de política, de abrir esse 082 podcast por uma coisa muito simples. A Molina, ela trabalha com comunicação. É uma pena não poder subir agora a Molina, mas eu adoraria fazer aqui uma live com a Molina explicando. A Molina, a Carol me contou a história dela uma vez, eu comecei a chorar depois que a gente terminou a ligação. Que a Carol, ela, pra quem não sabe, ela é da página lá da Carolnices, e ela tem uma filhinha linda, acho que é Helena, acho que é Helena. Ela tem uma filhinha linda, me desculpa, Carol, me fugiu o nome da sua pequena agora. E ela me contando que, pô, começou a trabalhar muito cedo, família problemática, aquela coisa toda, e só tinha uma muda de roupa. E a história da Carol é simplesmente fantástica, assim como a Molina também, das poucas vezes que nós tivemos a oportunidade de conversar também. E é muito assim, sabe, eu respeito quem tem história, quem tem meta, e que essas metas não viram aquele papo besta de coach, sabe? E eu volto a dizer, quando a gente conseguiu cumprir essa meta de pagar os BOs, entendeu? A gente tinha que pagar o que a gente tava devendo. Mano, o canal não tava dando 100 conto por mês. Com os vídeos antigos, que o meu canal é de 2016, antes de ter a nova regra de monetização. Aqui no TikTok, a galera quando vai lá para fazer o pagamento no PX, não é papo de R$1.000 não que a galera faz não, parem com isso, tá? A galera quando quer ajudar o canal, é papo de 2 conto, 5 conto, o máximo que a gente recebe é 50 conto. E eu não estou aqui também desdenhando, mas não é minha fonte de renda. Minha fonte de renda ainda é a educação, e daqui a alguns meses será o direito e a educação, né? Mas eu não posso aqui também falar que, ai, nossa, é deslumbrante a vida de digital influencer aqui em Maceió, tudo mais. Eu concorro com Carlinhos Maia, pô. Tô eu falando de política, de vida, de coisa séria, aparece o Carlinhos Maia com um anão jogando futebol de sabão. E aí? Eu tô concorrendo hoje com o Carlinhos Maia, tô concorrendo com a Juliette, que é uma rica que se acha cantora. Tá? Mas não vou falar mal de ninguém, vou fazer o meu. Então, assim, uma meta para curtíssimo prazo. Desça 2 pontos antes de casa, tome mais água, se programe. Meta a curto prazo. Leia 5 páginas por dia. Você vai conseguir ler, você vai ficar encantado quando você terminar um livro. Um livro pode ser uma tortura, como pode ser também motivo de você chorar porque o livro acabou, porque você acabou abraçando a história dos personagens, você acabou entendendo o que estava acontecendo, né? Meta a médio prazo, né? Organizar sua vida financeira. Eu não vou aqui dizer como é que se deve organizar sua vida financeira, porque isso é leviano, tá? O coach, o digital influencer, o youtuber que você gosta, que disser como você deve organizar a sua vida financeira, ele está sendo leviano. Por quê? Porque ele não sabe o que é que passa. Quando as câmeras aqui se desligam, cada um vendeu aqui na tela a realidade que queria. O que eu estou colocando nós abraçamos um BO das dívidas que nós tínhamos, que a gente achava que não eram tão grandes, mas é porque o nosso padrão de vida durante a pandemia ele oscilou, né? E aí a gente abraçou esse padrão. Eu tenho um canal no YouTube chamado Ogro Web TV, tá? E aí
a gente passa a ter essa mesma discussão. Então, R$ 100.000, com 3 meses, caiu para 80, e aí com 3 meses caiu para 60, e aí com 3 meses caiu para 40, e aí com 3 meses caiu para 20, e aí com 3 meses caiu para 10, depois caiu para 6, caiu para 4, e hoje a gente só tem que rodar as dívidas de cartão de crédito e de pequenos financiamentos que foram feitos, tá? Isso é muito legal de se pensar, mas eu não vou aqui falar para você, olha, fazer que nem o primo rico, 14 horas de trabalho porque isso não tem pobreza que aguente. Isso é mentira, gente. Eu tô aqui falando agora, eu só abri a janela, mas, pô, eu tô falando do um estúdiozinho agora que deu uma infiltração na parede e a gente já tá louco para trocar. A gente pegou um quarto e transformou no estúdiozinho, né? Eu tô falando de lugar, eu não tenho filhos, então não tem o perrengue que um cara desse tem. Então minha meta a médio prazo é voltar a me capitalizar, é começar a viajar de novo com a minha branquinha, com a minha esposa, é poder trocar o carro dela, já que eu não piro nesse lance de carro. A médio prazo. Aí, Ogro, qual seria a meta agora a longo prazo? Pô, velho, meta a longo prazo, vamos lá. Uma meta a longo prazo que eu teria, por vou ser bem sincero, a graduação em Direito, a conclusão da graduação em Direito. A meta a longo prazo. Primeiro que é muito caro estudar Direito. Segundo, é muito difícil estudar Direito quando você trabalha. É difícil estudar Direito, né? Você estuda de maneira meio torta, meio capenga, meio chongas. E depois também muita vaidade na faculdade de Direito. Tem muita vaidade. Mais vaidade que na de Educação. Na Educação você se transforma num monstro, galera, dentro da faculdade. Você vira um monstro dentro da faculdade de Educação. Você chora quando você recebe o primeiro tio ou tia, te amo. Tio não vai embora quando você se demite ou é demitido de uma escola. A primeira escola você chora, você fica mal uma semana, até um mês. Mas chega uma fase da vida que você já está tão calejado com isso, que entrar e sair de uma empresa, a gente não chama mais nem de escola, é de empresa. E escola não era para ser empresa. Então, assim, na faculdade de Direito é cobra engolindo cobra desde o primeiro período. Tá? São os ovinhos de serpente que estão ali. Já na faculdade de Educação entra todo mundo puro. Cara, o professor é o bicho mais puro que tem. Puro e besta. Entra o professor puro, sabe? Bobinho. Velho, desculpa mesmo saber disso. Sinto muito, cara, por saber disso. Vejo muitas crianças de câncer, nunca superei isso. Meu cunhado também, ele trabalha na Santa Casa com isso. Ele disse que chegar a criança lá, que ele sabe que não vai resistir, que não vai durar. E o filho dele acabou de nascer, então pra ele vê com outros olhos. Pô, cara, que é tenso. Espero que você consiga um dia. Não trate isso com simplicidade, porque não é uma coisa simples, mas que você trate isso pelo menos com mais leveza, apesar de que não há leveza nenhuma nesse fato, né? E aí, essas são as médias a médio prazo, né? Concluir a longo prazo, concluir a faculdade de Direito. Eu quero pelo menos morar, quando eu me aposentar, me aposento daqui a 7 anos. Eu tô com 38, com 45, professor, eu vou ter contribuído ali 35 anos, 30 anos de profissão. Eu comecei a trabalhar com 17, mas tem algumas coisinhas a mais. E eu ainda pago aposentadoria privada, então quando chegar aos meus 50, 60 anos, eu vou estar capitalizado para poder ter pelo menos uma velhice digna, né? Então a minha meta a longo prazo é morar pelo menos um ano, eu e minha esposa morar um ano ali na Itália. Eu quero morar na Itália para estudar a educação italiana. E a minha meta é que daqui a 13 anos, no meu aniversário de 50 anos, eu acelere uma Ducati em Modena, na Itália. Eu acho que é a cereja do bolo. Acho que depois disso eu posso ir embora tranquilo. Eu quero acelerar uma Ducati, que é uma moto italiana, em Modena, na Itália, no autódromo de Modena. O cara faz um track day lá, você paga acho que 1.000 euros. E eles perguntam, eu sou grandão, tô 1,90 m, né? Então assim, tem que ter macacão, capacete e tudo. E eu tenho habilitação para moto, então eu quero acelerar uma Ducati em Modena. Eu queria também, por incrível que pareça, eu queria conhecer o Havaí. Tá? Queria muito. E queria conhecer a Rússia, especificamente a Geórgia, a terra do Stalin. Mas é um papo para outra discussão. Queria muito conhecer a Geórgia, a terra do Stalin. Queria conhecer a Rússia também.
Um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer e que não é um sonho, é uma meta, eu vou conhecer. Eu queria muito conhecer a Síria. A Síria. Porque eu vi um jornalista, um fotojornalista, o Gabriel Chaim, fotografando lá, e o Estado Islâmico acabou com aquele lugar. Eu queria muito conhecer. Queria muito conhecer a Síria. Queria demais conhecer a Síria. Queria conhecer a Síria, o Líbano, né? Teria coragem também, queria conhecer a Coreia do Norte, queria conhecer a China, né? Gente, vou pedir só enquanto a galera tá vendo esse podcast aqui, sigam muito o Rádio Show Tabuão, o Ivan, Rádio Show Tabuão, sigam muito, parceiro nosso aqui, o cara divulga muita coisa boa, e sigam o Rádio Show Tabuão. Essas são as metas a longo prazo, e a longuíssimo prazo, aquelas assim que você vai passar o resto da vida toda. Uma meta a longuíssimo prazo era... Agora a gente tem um motivo na família, né, para voltar a sorrir, que foi o nascimento do meu sobrinho. E aí a gente queria muito ver meu sobrinho se formando na faculdade que ele escolhesse, na profissão que ele escolhesse. Mas eu queria muito ficar com a minha esposa num trailer, num motorhome e morar no motorhome. Queria morar no motorhome. Ela botou essa ideia na minha cabeça e eu fico imaginando, sabe, morar no motorhome e dirigir pelo mundo, ter o passaporte carimbado assim, em vários lugares. Um desses a gente vai realizar muito em breve, que é de ir para a Argentina, que eu sempre quis conhecer a Argentina. E eu não quero conhecer por essa onda de turistar, não. O Alasca, pô, velho, massa. Mas, pô, tomara que tu consiga, velho. Né? Ô, Extreme 2, pô, velho, espero que você consiga promover algo melhor numa live que fala sobre metas, sobre mudança de vida. Política a gente deixa para um outro momento, a gente discute até a questão da Coreia do Norte em outro momento, você é muito convidado, mas hoje a gente está falando de metas a curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo, longo prazo e longuíssimo prazo, e como o poder do hábito e da meta muda a cabeça de muita gente, meu querido. Espero que você não se ofenda por isso, tá? Então, assim, a longuíssimo prazo seria isso. Então, só para a galera entender, se você não tem metas hoje, você não está errado, não. Mas você tem muita meta também. Quem é que bota essas metas, galera? O capital bota essas metas em você. A família bota essas metas em você, sabe? Eu fico bobo porque, assim, tem gente que bota umas metas, e eu trabalhei em loja de calçados, de departamentos, trabalhei na CIA Modas. As metas, tipo, você tem que fazer 30 PLs, Private Label, cartão. Você tem que fazer 30 PLs num mês. Quer dizer que é um cartão por dia. Só se você só trabalha 26 dias, você folga os domingos. De segunda a sábado você trabalha. De segunda a sábado você trabalha. E tem período aí que você trabalha feriado quando na loja é aberta, se você for shopping. Então quer dizer que você tem que fazer um cartão por dia para estar na meta. Agora, com o boom dos cartões digitais e com a demanda de crédito com endividamento da população, essa meta ficou muito difícil. Eu estou organizando uma palestra com a galera da BMW aqui em Alagoas, com consultores de vendas da BMW aqui em Alagoas. Eu fiquei assustado com a meta deles. A meta deles é vender um carro médio da BMW. Quem quiser pesquisa aí. Valor de um carro médio da BMW. Tá? É a partir médio, valor médio, para começar a brincadeira, 240 mil. Tem gente que trabalha 24 horas para isso. Não entendeu? Eu explico. Compra um telefone, corta o cabelo num salão de barbeiro executivo, compra um relógio bom, pega o Instagram, faz isso tudo e vive para vender pelo menos um carro por mês. Essa frase é muito interessante. Se organizar para ter a sua agenda para não estar sempre na agenda dos outros. Cara, quando eu criei a Personal Brain, eu vou falar da minha empresa, mas lá na frente, agora não é momento para isso. Mas quando eu criei a Personal Brain, eu criei durante a pandemia. E sabe como foi que surgiu a Personal Brain? Eu tava numa live, e eu tava numa live sem grana. E a minha esposa tava com alergia. E eu não tinha grana para comprar o remédio. O colégio não estava pagando, o YouTube não estava pagando, TikTok, os presentes, quando a gente trocava, não chegavam lá os $9, e eu estava aperreado. E aí um colega meu, Pedro,
Ele me deu uma... Deixa eu só um minutinho aqui, gente. Um colega meu, o Pedro, ele me deu uma dica. Cara, que massa. Manaus. Minha esposa quer ir para o festival de Parintins. Ele me deu uma dica que foi o seguinte: ele fez, Ogro, você dá aula pra caramba. Eu disse, velho, dou aula pra caramba, mas só ganha o pequeno, assim. Pequeno mesmo. Aí ele fez, velho, que tal você criar uma empresa e oferecer para essas pessoas aulas com um pagamento muito mais simples, preços populares e que a galera possa te contratar. Eu digo, só aula? Ele fez, não, pô. Todo mundo hoje na internet tá buscando aprender alguma coisa. Todo mundo tá buscando aprender alguma coisa. Então, se você fizer alguma coisa hoje que a galera goste, eles vão acabar comprando a ideia. E aí a gente criou a Personal Brain. Personal de pessoal mesmo e brain de cérebro, né, de ideias. Então eu me classifico como um personal não do músculo, eu sou um personal da cabeça das pessoas. Então quem vai fazer currículo, entrevista, análise, prova de faculdade, quem está precisando estudar em grupo, quem não tem parceiro para estudo, a minha função é estimular você ao hábito de estudar. E aí, quando a gente criou a Personal Brain, primeiro mês, nada. Criamos em março de 2020. Segundo mês, um aluno. Ela está comigo até hoje, Isadora. Segundo mês, 3 alunos. Aí todo mês vai pingando um aluno. Hoje a gente atende a 15 alunos no presencial. Então eu dou aula de segunda a quinta. Eu dou aula no presencial a esses alunos. Na sexta, eu estou o dia todo na escola que me contratou há 6 anos atrás. Então eu passo das 7 da manhã até as 4h40 da tarde lá. Então eu só dou aula à noite. E pelo online a gente tem a cobertura de mais 25 alunos. Então a gente tem 15 com 25, 40 alunos. Com a cobertura média aí, no meu pacote médio é de R$150 mensais. Mas como assim? Esse aluno tem direito a 3 horas semanais comigo, né? 3 horas semanais comigo, acompanhamento no Telegram e por aí vai. Só que ainda a gente está precisando crescer. Eu não posso dar aula de tudo, né? E aí a gente fez o quê? Firmamos parceria com o professor Rafael de matemática, professor Moisés de matemática. Alguns professores toparam também entrar na brincadeira e hoje são parceiros mesmo. Mas eu quero sair da questão de ser empresa virtual. Eu quero ter sede, eu quero contratar, eu quero ter pessoas assim. Só que para que isso aconteça, eu vou deixar de ser CLT. Então, uma das minhas metas a médio prazo, é deixar de ser CLT e passar a ser PJ, pessoa jurídica. Tá? É passar a ser PJ. Mas você é contra o empresário? Não, mesmo sendo um cara de esquerda, isso não é problema nenhum para quem está acompanhando esse podcast. Eu não tenho nenhum problema em dizer que sou um cara de esquerda, sou um cara até de extrema esquerda, e eu não tenho nenhum problema em dizer. Não, eu adoraria mesmo poder empregar gente, poder ter gente comigo. O que eu faço nós dividimos igualitariamente, é regra socialista mesmo. Se cair R$1, o professor que está trabalhando comigo, ele não vai para casa de mão vazia. Ele não pode ir para casa de mão vazia, porque esse cara dedicou o tempo dele para me atender, para atender o meu aluno. Então ele não vai para casa de mão vazia. Eu não permito que ele vá para casa de mão vazia. Tá? Eu deixo de comprar um tênis para mim, um relógio para mim, uma coisa que eu queira que vai me servir para correr. Eu deixo de comprar minhas bugigangas aqui, meus aparelhinhos de internet, ó, meu microfone sem fio, para que o professor receba. Aí o seu lucro fica onde? Empresa em começo, ela não é para dar lucro. Se você pegar a marca da vitória do Phil Knight, do dono da Nike, o dono da Nike, o CEO da Nike, ele tinha antes da Nike chamar Nike, ela era Blue Wings. Ele fez um pedido de $100 de tênis vindos do Japão. E, o cara dizia, não, primeiro lugar vem o meu colaborador, primeiro lugar vem o cara que está na linha de frente comigo. E o meu objetivo hoje é comprar mais 3 notebooks, sabe? Mais 3 notebooks, mais 3 bolsas anti-impacto, aquela bolsa que se o notebook cair ele tá protegidinho. Mandar colocar a minha logo, a Personal Brain, e entregar aos meus professores para que eles possam trabalhar sem precisar estar usando papelzinho, riscando. É um tablet ou um notebook bom para o meu colaborador, para o meu professor
poder interagir com o aluno, ele vai assinar um termo de responsabilidade utilizando, sabe? O lucro não vai ser 50-50. O que é que você quer? Eu só quero 40% do que for vindo do ticket médio. Por quê? Porque 60 na mão de obra do mano que estudou, do cara que ralou, do cara que se dedicou, ele tem que ficar com a maior parte. E eu vou continuar dando aula. Eu tenho colegas que são da medicina que falam, por isso você não é rico. Por quê? Você tem uma capacidade de empreender e você não quer empreender, por isso você não é rico, mano. Eu disse, quem disse a você que eu quero ser rico? Se eu puder correr minha maratona em 2 dias, em um dia, se eu puder comer um sanduíche, se eu puder ver minha esposa lá, ela é bem brancona assim, mas ver minha esposa no pagode, se eu puder dar um abraço nos meus amigos, se eu puder, sabe, jogar meu videogame, se eu puder ter um lugar para dormir confortável, desde que o meu colaborador tenha também, eu acho que isso é fundamental. Pra galera que não sabe, muitas coisas do meu rolê eu faço de ônibus, Uber, moto, carro, poucas vezes. Agora, pela necessidade, como aumentou muito, né, e na minha camisa atrás tem personal, o povo acha que eu sou personal de personal training, né, da área de educação física. Mas não, eu até sou confundido, porque eu uso bermuda, tênis, né? Então eu vou abordar o meu aluno de bermuda, de tênis, com a camisa escrita personal atrás. Aí já aconteceu até um fato curioso. A mulher chegou e fez: moço, eu queria fechar um pacote com você de tantas aulas, não sei o quê. Eu malho na academia aqui na praia de Ponta Verde. E eu calado, quando ela terminou: moça, posso explicar, dar uma notícia para a senhora? Ela: pode, mas quanto é? Me diga logo quanto é o seu Pix. Ela estava empolgada, querendo mudar de vida. Tanto é que eu passei essa aí pro meu amigo, né? E ele ficou feliz da vida. Eu disse: ó, velho, que é? Vou botar no seu colo, vai cair assim um pagamento no seu colo. E ele tava precisando da grana. Quando ele disse a ela que eu era um personal do cérebro, aí ela ficou mais empolgada. Moral da história: os 2 filhos dela estudam comigo hoje. Porque a ideia é como a gente se vende com as metas, e eu era um professor muito relaxado. Eu sou bom, eu sei que eu sou bom no que eu faço, mas eu era muito relaxado. Eu acordava de manhã, eu ia dar aula com aquelas camisas folgadinhas de pijama que a gente compra na Riachuelo, sabe? Porque eu confiava, eu sou muito bom com o piloto na mão, nada me supera não. E aí hoje eu sei que bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você tá? Eu falo com o porteiro, assim que o porteiro... Primeira pessoa que você quer fechar uma venda de aula, se você é personal, se você é médico, é fisioterapeuta. Eu trabalho num prédio, aqui no bairro de Cruz das Almas, em Maceió. Eu trabalho num prédio em que trabalho eu, um fisioterapeuta, 2 médicas, e coincide a gente estar usando a mesma área no mesmo dia. A gente usa uma área perto da piscina. Essa médica ainda avaliar uma pessoa que ela deve ter uns 100 anos, eu acho. Que ela desce, fica lá tomando aquele solzinho, aquele ventinho na beira da piscina, e depois leva e a médica faz um monitoramento dela. E a nossa categoria, professores especificamente, a gente é muito respeitado. Eu não sabia que a gente era tão bem quisto, não. Eita, chegou o professor. Professor, tudo bom? Professor, me ensina isso. Professor, aquilo. Eu no começo achando que era piada, que era forma de desrespeitar. Mas não. A gente ainda é muito respeitado, sabe? E eu gosto muito de ser respeitado pela minha categoria de professor. Porém, todavia, entretanto, a gente precisa ainda crescer muito mais. As nossas posturas falam, né, pela gente um bocado. Quando a gente começa a falar o que não deve, se portar do jeito que não deve, ter umas condutas que não deve ter, pô, velho, isso aí quebra o cara. Aí quebra o cara mesmo, quebra o cara na emenda. E aí uma meta que eu tenho agora é que eu quero formar professores. Eu quero, inclusive, quando regressar para a faculdade, para dar aula, eu quero formar professores bons. A gente forma muito professor que não é empreendedor, que não sabe vender sua aula. E aí eu volto a dizer, eu perder peso, eu sou o cara que anda com esse fone no ouvido, cantando lá: toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem ficar ficou, quem foi vai, vai, vai. É cantando isso, é cantando Sutre la Rage, é cantando rap em francês, sabe? É você comprar um pacote de bombom e você chegar lá pra tia da limpeza do prédio, sabe? Procura saber o nome dela. Ai, não, é Armíndia, acho que é Armínia. Olha, não, dona Armínia, tá isso aqui, veio de onde? Ela é do interior de Pernambuco. Eita, terra de cabra macho, né?
Aí do nada você tá lá, tá almoçando, cara, você vai gastar 30 conto, vai comprar um pacote de bombom, você vai chegar, ó, eu trouxe aqui pra senhora um pra alegrar o seu dia. Vai chegar o porteiro muitas vezes e, ó, tenho aula agora com aluno do prédio tal, torre tal, aluno é tal, a mãe é tal, o horário é esse aqui. Poxa, professor, mas você chegou uma hora mais cedo. Foi, rapaz. E aí, como é que estão as coisas? Você não está perdendo uma hora. Você está ganhando aquele cara para sua tese ou para sua ideia. Porque não adianta a gente querer, é o que eu sempre digo quando eu posso dar palestra. Não adianta a gente querer fazer a revolução sem dar bom dia pro porteiro. Não adianta a gente querer uma transformação no mundo se a gente não consegue botar o lixo para fora de casa. Não adianta a gente querer fazer uma revolução no mundo se a gente muitas vezes assim não consegue nem entender o que está acontecendo, né? Então, bom, galera, eu acho que com isso a gente conseguiu bater aqui a nossa meta, 1 hora falando aqui com vocês sobre metas. Meu muito obrigado para quem está acompanhando. Esse aqui é o Frido que está pedindo comida agora e foi coincidindo com o final da nossa transmissão aqui. E esse é o 082 Podcast, cara. Eu queria não falar de política, queria falar um pouquinho do que eu penso, das coisas que eu comungo, das coisas que eu acredito. Só lembrando, hoje, para você que é de Maceió, tem show meu a partir das 20 horas no The Spoilers Bar. É um bar que fica aqui na próxima praia de Jatiuca, um bar super agradável, um bar temático da cultura nerd, da cultura geek. E eu vou estar lá fazendo um set de piadas maravilhoso. Inclusive, ele tá até aqui, meu set de piadas. E é isso, galera. Beijo do Ogro e vocês foram maravilhosos. Foi uma plateia fantástica. Tchau, tchau, gente. Até mais.